Na densa floresta que circunda uma mansão isolada, uma jovem mulher corre desesperadamente, carregando sua filha de 5 anos nos braços. Seus rostos mostram marcas de sofrimento que contam uma história de terror. Exausta, ela tropeça e se apoia contra uma árvore, sua respiração entrecortada, misturando-se com os soluços da filha. De repente, suas forças se esgotam e ela desmaia, ainda abraçando a criança que chora por sua mãe. Meses antes, ela havia aceitado o convite do homem mais rico da região para viver em sua mansão, acreditando ter encontrado segurança para ela e a filha. Mas o que parecia um conto de fadas se transformou em pesadelo quando a verdadeira natureza dele se revelou. Agora, ferida e perdida na floresta, ela luta pela vida enquanto é perseguida pelo homem que jurou amá-la. O que ela não sabe é que um majestoso cavalo branco observa tudo. E o que este animal faz para protegê-las desafiará tudo o que você acredita ser possível. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O silêncio da floresta foi quebrado por um gemido baixo e desesperado. Entre as sombras densas dos carvalhos centenários, 2 figuras jaziam entrelaçadas no chão, coberto de folhas úmidas. A jovem mulher despertou lentamente, sentindo o peso familiar de sua filha em seus braços. Marina abriu os olhos com dificuldade, piscando contra a luz dourada que filtrava através das copas das árvores. O rosto de Sofia, sua pequena de 5 anos, estava manchado de lágrimas secas e terra. Por um momento terrível, Marina não conseguiu lembrar onde estava. Sua mente parecia envolta em névoa, como se tentasse protegê-la de memórias dolorosas demais para serem enfrentadas. Então, como ondas quebrando contra rochas, tudo voltou. A mansão, os gritos, o desespero, a corrida desesperada através da noite escura. Marina tentou se levantar, mas um espasmo de dor atravessou suas costelas. Ela olhou para baixo e viu os hematomas roxeados que marcavam seus braços como mapas de sofrimento. Cada marca contava uma história que ela preferia esquecer, mas que seu corpo insistia em lembrar. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, evidência da fuga desesperada pela mata fechada. Sofia ainda dormia, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo que contrastava drasticamente com o caos que havia dominado suas vidas nas últimas semanas. Marina acariciou suavemente os cabelos castanhos da filha, removendo folhas e pequenos galhos que se haviam entrelaçado nos fios sedosos. Como havia chegado a este ponto? Como havia permitido que sua vida se transformasse em um pesadelo do qual agora precisava fugir como uma criminosa? Um som suave de passos aproximando-se fez Marina congelar. Seu coração disparou e ela abraçou Sofia mais apertado, preparando-se para correr novamente, mesmo que suas pernas tremessem de exaustão. Mas quando olhou na direção do ruído, seus olhos se arregalaram de surpresa. Um cavalo branco magnífico emergiu das árvores, movendo-se com uma graça quase etérea. Sua pelagem brilhava como pérolas ao sol da manhã, e seus olhos escuros pareciam transmitir uma inteligência profunda e uma bondade que Marina não via há muito tempo. O animal parou a poucos metros de distância, inclinando a cabeça como se estivesse avaliando a situação. Marina segurou a respiração. Ela havia visto este cavalo antes, pastando nos campos próximos à mansão onde havia sido prisioneira de sua própria ingenuidade. Sempre o observara da janela de seu quarto, invejando sua liberdade, sonhando em poder correr livre como ele, pelos campos abertos. Agora, de alguma forma impossível de explicar, ele estava ali, como se houvesse vindo procurá-las. O cavalo deu um passo cauteloso em direção a elas, e Marina percebeu que não havia medo em seus olhos, apenas uma curiosidade.
Gentil. Ele baixou o focinho e fungou suavemente o ar, como se estivesse tentando compreender sua situação. Era como se o animal pudesse sentir o sofrimento que emanava delas, a dor que impregnava cada fibra de seus seres. Sofia mexeu-se nos braços da mãe, murmurando algo ininteligível antes de abrir seus grandes olhos castanhos. Quando viu o cavalo, ao invés de demonstrar medo, ela sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso pequeno e hesitante, mas foi como se o sol houvesse rompido através das nuvens mais escuras. "Mamãe", sussurrou Sofia com a voz rouca, "o cavalo veio nos ajudar?" Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A inocência de sua filha, mesmo após tudo que haviam passado, ainda conseguia encontrar esperança onde ela só via desespero. Talvez Sofia estivesse certa. Talvez, de alguma forma inexplicável, este cavalo magnífico realmente houvesse vindo ajudá-las. O animal pareceu compreender as palavras da criança, balançando a cabeça suavemente antes de se aproximar ainda mais. Marina estendeu uma mão trêmula, e o cavalo permitiu que ela tocasse seu focinho aveludado. O contato foi como um bálsamo para sua alma ferida. Mas a paz do momento foi interrompida por um som distante que fez o sangue de Marina gelar. Vozes masculinas ecoando através da floresta, aproximando-se inexoravelmente. As vozes se aproximavam como uma tempestade inevitável, e Marina sentiu o pânico familiar subir por sua garganta. O cavalo branco também as ouviu, suas orelhas se movendo, alertas, na direção dos sons. Com um movimento suave, mas decidido, o animal se posicionou entre elas e a origem das vozes, como um guardião silencioso. Marina forçou sua mente a funcionar além do medo. Precisava se mover, precisava proteger Sofia. Mas para onde ir? A floresta se estendia em todas as direções, um labirinto verde que poderia ser tanto salvação quanto perdição. Ela abraçou a filha mais forte e sussurrou: "Precisa ficar bem quietinha, meu amor. Vamos brincar de esconde-esconde." Sofia assentiu, com seriedade, compreendendo instintivamente que este não era um jogo comum. Suas pequenas mãos se agarraram ao pescoço da mãe e Marina pôde sentir o coração acelerado da criança batendo contra seu peito. Era impossível não lembrar de como chegaram àquele ponto desesperador. 3 meses atrás, Marina trabalhava nos escritórios da empresa agrícola de Ricardo Mendoza, o homem mais influente da região. Ela era apenas mais uma funcionária administrativa, lutando para equilibrar as contas no final do mês com seu salário modesto. Sofia ficava na creche municipal enquanto ela trabalhava, e as noites eram preenchidas com deveres de casa, banhos e histórias antes de dormir. Era uma vida simples, mas era delas. Ricardo havia começado a notar Marina de forma diferente, depois que ela precisou trabalhar até tarde em um relatório financeiro urgente. Ele apareceu em sua mesa naquela noite, oferecendo café e elogios sobre sua dedicação. Marina ficou lisonjeada pela atenção, especialmente vinda de um homem tão respeitado na comunidade. Ele era bonito, bem-sucedido e parecia genuinamente interessado em sua vida e em Sofia. As investidas começaram sutis. Flores em sua mesa, convites para almoços que ele chamava de reuniões de trabalho. Presentes caros que ele insistia que eram apenas gestos de apreço por seu bom trabalho. Marina resistiu no início, consciente da diferença entre suas posições, mas Ricardo era persuasivo e persistente. "Uma mulher como você não deveria se preocupar com dinheiro", ele havia dito em uma dessas ocasiões. "Sofia merece ter tudo de melhor, e eu posso proporcionar isso para vocês duas." As vozes na floresta estavam mais próximas agora, e Marina pôde distinguir palavras. "Procurem perto do riacho", gritava uma voz masculina. Ela não pode ter ido muito longe com a criança.
O tom casual com que falavam sobre sua busca a fez estremecer. Para eles, ela não passava de um objeto perdido que precisava ser recuperado. O cavalo branco fez um som baixo, quase um sussurro, e começou a se mover lentamente para o lado oposto das vozes. Marina compreendeu imediatamente. O animal estava oferecendo uma rota de fuga. Ela se levantou com dificuldade, seu corpo protestando contra cada movimento, e começou a seguir o cavalo através da vegetação densa. Enquanto caminhavam silenciosamente, as memórias continuaram a assombrar Marina. A mudança para a mansão havia parecido um sonho realizado no início. Sofia teve seu próprio quarto decorado como um conto de fadas, com brinquedos que Marina jamais poderia comprar. Ela mesma foi instalada no quarto principal, ao lado de Ricardo, que insistiu que era apenas natural, já que eram um casal agora. Mas os primeiros sinais de alarme apareceram rapidamente. Ricardo não gostava quando ela falava com outros funcionários. Ele monitorava suas ligações telefônicas, alegando preocupação com sua segurança. Quando Marina mencionou visitar sua irmã em outra cidade, ele criou desculpas elaboradas sobre por que isso não seria possível. Por que você precisaria de mais alguém quando tem tudo aqui? Ele perguntava com um sorriso que não chegava. Aos olhos, eu cuido de vocês duas. Isso não é suficiente? A primeira vez que ele levantou a voz para ela foi quando Marina questionou por que não podia mais trabalhar. Mulheres na sua posição não precisam trabalhar, ele havia dito, sua voz carregada de uma autoridade fria que ela nunca havia visto antes. Sua função agora é cuidar de nossa casa e ser grata pela vida que estou proporcionando. Sofia tropeçou em uma raiz e o pequeno ruído fez Marina congelar. As vozes pareciam ter parado também, como se estivessem ouvindo. O cavalo branco olhou para trás, seus olhos transmitindo urgência. Eles precisavam continuar se movendo, não importa o quanto doesse. O cavalo branco os guiou através de uma trilha quase invisível, serpenteando entre árvores antigas cujos troncos eram tão largos que 3 pessoas não conseguiriam abraçá-los. Marina seguia seus passos, carregando Sofia, que havia voltado a adormecer nos braços da mãe. O silêncio da criança a preocupava mais do que qualquer choro. Sofia sempre foi uma menina falante, cheia de perguntas sobre tudo, mas nas últimas semanas havia se tornado cada vez mais quieta. As vozes dos perseguidores pareciam ter se afastado, pelo menos temporariamente, mas Marina sabia que não podia baixar a guarda. Ricardo tinha recursos, influência e determinação. Ele não desistiria facilmente daquilo que considerava sua propriedade. Esta palavra a fazia estremecer sempre que a lembrava. Propriedade. Era assim que ele havia começado a tratá-la nas últimas semanas na mansão. A transformação havia sido gradual, quase imperceptível no início. Depois de um mês na mansão, Ricardo começou a fazer comentários sobre as roupas de Marina. Essa blusa não combina com você, ele dizia, oferecendo substituições que eram sempre mais conservadoras, mais cobriam seu corpo. Uma mulher, na sua posição, precisa se vestir adequadamente. Logo, um estilista apareceu na mansão, trazendo roupas que Ricardo havia escolhido pessoalmente. Eram peças caras e elegantes, mas Marina sentia como se estivesse usando um uniforme, perdendo pedaços de sua identidade a cada troca de roupa. Quando tentou protestar, Ricardo a beijou suavemente e murmurou: "Quero que você seja perfeita, é para o seu próprio bem." O isolamento veio disfarçado de proteção. Primeiro, Ricardo sugeriu que Sofia não precisava mais frequentar a creche municipal. Por que expor nossa menina àquele ambiente quando posso contratar os melhores tutores? Ele argumentou. Marina tentou explicar que Sofia precisava da interação com outras crianças, mas Ricardo já havia tomado a decisão. A tutora que chegou era uma mulher de meia-idade, séria e eficiente, que tratava Sofia mais como um projeto educacional do que como uma criança.
As risadas espontâneas de Sofia tornaram-se raras, substituídas por lições estruturadas e atividades supervisionadas. Marina via sua filha se transformando lentamente, perdendo a espontaneidade que sempre foi sua marca registrada. O cavalo parou subitamente, levantando a cabeça como se ouvisse algo que os ouvidos humanos não conseguiam captar. Marina seguiu seu exemplo, aguçando os sentidos. Por um momento, tudo que ouviu foi o sussurro do vento nas folhas. Mas então, percebeu. O som das vozes havia mudado de direção. Os perseguidores estavam se reorganizando, provavelmente seguindo uma estratégia diferente. Eles devem ter cães, sussurrou Marina para si mesma, percebendo a realidade terrível de sua situação. Como poderia escapar de uma busca organizada quando estava ferida, carregando uma criança e perdida em uma floresta que não conhecia? O desespero ameaçou consumi-la, mas ela forçou-se a continuar caminhando. As lembranças continuaram a fluir enquanto seguia o cavalo. O controle de Ricardo sobre suas comunicações havia sido outro passo calculado. Primeiro, ele sugeriu que ela usasse um telefone novo, mais seguro e com melhor qualidade. O aparelho antigo, onde estavam todos os contatos de sua vida anterior, foi descartado como obsoleto. Gradualmente, Marina percebeu que suas ligações eram monitoradas. Conversas com sua irmã Clara tornaram-se espaçadas e superficiais, sempre com Ricardo próximo, fazendo comentários ou sugerindo que ela encerrasse a chamada. Você não precisa incomodar sua família com detalhes triviais, ele dizia. Eles devem ter suas próprias preocupações. A última conversa com Clara havia sido 3 semanas atrás. Marina tentara dar pistas sobre sua situação, mas Ricardo permaneceu ao seu lado durante toda a ligação, sua presença intimidadora silenciando qualquer tentativa de pedir ajuda. Depois que desligou, ele segurou seu rosto entre as mãos e disse com um sorriso frio: "Não precisa de mais ninguém além de mim. Eu sou sua família agora." O cavalo branco parou novamente, desta vez próximo a um pequeno riacho. A água corria, clara e fresca, e Marina percebeu quão sedenta estava. Ela acordou Sofia gentilmente. "Precisa beber um pouco de água, meu amor." Sofia abriu os olhos e olhou ao redor, desorientada. Quando viu o riacho, ela sussurrou: "Posso beber, mamãe?" A pergunta partiu o coração de Marina. Sua filha havia aprendido a pedir permissão para tudo, até mesmo para satisfazer necessidades básicas. Enquanto Sofia bebia água do riacho com as pequenas mãos em concha, Marina aproveitou para lavar o rosto, tentando limpar as marcas de terra e sangue seco que manchavam sua pele. A água fria trouxe um alívio momentâneo, mas não conseguiu apagar as memórias que continuavam a atormentá-la. O cavalo branco permanecia vigilante, suas orelhas se movendo constantemente, atento a qualquer som suspeito. A descoberta que mudara tudo havia acontecido apenas uma semana atrás. Marina estava procurando por um livro de histórias para Sofia no escritório de Ricardo, quando acidentalmente derrubou uma gaveta que estava mal fechada. Papéis se espalharam pelo chão e, entre eles, fotografias que fizeram seu sangue gelar. Eram fotos de mulheres diferentes, todas jovens, todas bonitas, todas com expressões que Marina reconheceu, o mesmo olhar perdido que via no espelho todas as manhãs. Mas o que mais a aterrorizou foram as cartas, cartas escritas à mão, com letra feminina, implorando para ir embora, pedindo para ver familiares, expressando medo e desespero. Uma das cartas em particular permanecia gravada em sua memória. "Por favor, Ricardo, só quero ver minha mãe uma vez. Prometo que volto. Não aguento mais ficar aqui sozinha. As paredes parecem estar se fechando sobre mim." A carta estava datada de 2 anos atrás e assinada por alguém chamada Isabela. Marina havia perguntado discretamente aos funcionários mais antigos sobre Isabela, fingindo curiosidade casual.
As respostas foram vagas e desconfortáveis. "Ah, a senhorita Isabela. Ela foi embora há um tempo", disse a cozinheira, evitando olhar nos olhos de Marina. "Disse que ia viajar para o exterior, coisa repentina." Mas Marina percebeu a mentira nos olhos da mulher. Havia medo ali, o mesmo medo que ela começava a reconhecer em si mesma. Quantas mulheres haviam passado pela mansão? Quantas haviam desaparecido sem deixar rastros? A pergunta a assombrava, especialmente porque não conseguia encontrar nenhum registro dessas mulheres nas redes sociais ou em qualquer lugar online. Sofia terminou de beber e se aconchegou novamente nos braços da mãe. "Mamãe, quando vamos para casa?" perguntou com a voz pequena. A pergunta foi como uma punhalada no coração de Marina. Elas não tinham mais uma casa. O pequeno apartamento onde viviam havia sido abandonado quando se mudaram para a mansão, e Ricardo havia se encarregado de resolver o contrato de aluguel. "Logo, meu amor", Marina mentiu, beijando a testa da filha. "Logo estaremos em um lugar seguro." O cavalo branco se aproximou delas, baixando a cabeça como se quisesse oferecer conforto. Marina estendeu a mão e acariciou seu pescoço, sentindo a força e a calma que emanavam do animal. Era como se ele compreendesse exatamente pelo que estavam passando. A lembrança da confrontação final com Ricardo ainda queimava em sua mente. Ela havia tentado ser cuidadosa, mas ele percebeu sua mudança de atitude. Na noite anterior à fuga, ele a encontrou tentando esconder algumas roupas e documentos em uma mala pequena. "Onde pensa que vai?" E sua voz havia sido perigosamente baixa, controlada demais. Marina tentou inventar uma desculpa sobre organizar as roupas, mas Ricardo não era tolo. Ele havia construído um império baseado em sua capacidade de ler pessoas e situações. O que se seguiu foi uma explosão de raiva que Marina jamais havia presenciado. Ricardo mostrou sua verdadeira face pela primeira vez, sem máscaras ou fingimentos. Ele gritou sobre ingratidão, sobre como havia salvado ela e Sofia da pobreza, sobre como ela pertencia a ele agora. "Você não vai a lugar nenhum", ele havia rugido, segurando seus braços com força suficiente para deixar marcas. "Nem você, nem a menina. Esta é sua casa agora. E eu sou sua família. Se tentar me deixar, vai descobrir o que acontece com mulheres ingratas como você." A ameaça, nas palavras dele, combinada com as fotografias e cartas que havia encontrado, foi o suficiente para Marina perceber que não era apenas sua liberdade que estava em risco. Era sua vida e, mais importante, a vida de Sofia. O som de um galho quebrando ao longe fez todas as suas memórias desaparecerem instantaneamente. O cavalo levantou a cabeça bruscamente e Marina sentiu seu coração acelerar. Os perseguidores haviam encontrado seu rastro novamente. O cavalo branco começou a se mover mais rapidamente e Marina compreendeu que o perigo estava próximo demais para hesitações. Ela ajustou Sofia em seus braços e seguiu o animal através de uma vegetação mais densa, onde galhos baixos arranhavam sua pele já ferida. Cada passo era uma batalha contra a exaustão, mas a adrenalina do medo a mantinha em movimento. Enquanto caminhavam, Marina não conseguia parar de pensar em como havia sido ingênua. Os sinais estavam todos lá, mas Ricardo havia sido hábil demais em sua manipulação. Ele conhecia exatamente as palavras certas para dizer, os gestos certos para fazer, como um predador experiente que havia aperfeiçoado sua técnica ao longo dos anos. A influência de Ricardo na pequena cidade rural se estendia muito além de seus negócios. Marina havia descoberto isso quando tentou discretamente buscar ajuda. A primeira pessoa a quem se dirigiu foi a assistente social da escola, onde Sofia havia estudado brevemente antes de ser transferida para o ensino particular. "Senhora Marina", a mulher havia dito com um sorriso forçado,
O Sr. Mendoza é um dos principais benfeitores da nossa instituição. Tenho certeza de que qualquer mal-entendido pode ser resolvido através do diálogo. O olhar da assistente social, no entanto, transmitia uma mensagem diferente, uma mistura de medo e resignação que Marina começava a reconhecer em muitas pessoas da cidade. A tentativa seguinte foi com o médico local, quando Marina levou Sofia para um check-up de rotina. Ela tentou mencionar casualmente sua preocupação com o comportamento cada vez mais retraído da filha, esperando que o profissional pudesse oferecer algum tipo de ajuda ou orientação. Mudanças são sempre difíceis para as crianças. O médico havia respondido de forma evasiva. Mas Sofia está em ótimas mãos agora. O Sr. Mendoza é um homem respeitável e vocês duas têm muita sorte. Quando Marina insistiu que Sofia parecia assustada às vezes, o médico apenas prescreveu vitaminas e sugeriu mais atividades ao ar livre. O cavalo parou abruptamente e Marina quase colidiu com ele. O animal estava tenso, todas as suas fibras alertas para algo que ela ainda não conseguia perceber. Então ouviu vozes se aproximando de duas direções diferentes. Eles haviam dividido o grupo de busca, cercando a área onde estavam. Sofia se mexeu nos braços da mãe, acordando com um movimento brusco. Seus grandes olhos castanhos olharam ao redor com uma expressão que partiu o coração de Marina. Não era o medo normal de uma criança, mas sim uma resignação prematura, como se ela já tivesse aprendido que o mundo era um lugar perigoso onde coisas ruins aconteciam sem aviso. "Mamãe", sussurrou Sofia, "eles vão nos levar de volta?" A pergunta simples carregava tanto peso que Marina precisou de um momento para encontrar sua voz. "Não, minha filha, nunca mais vamos voltar para lá." Era uma promessa que ela não sabia como cumprir, mas fez mesmo assim, porque algumas promessas precisam ser feitas, independentemente de nossa capacidade de mantê-las. O cavalo branco fez um movimento sutil com a cabeça, indicando uma direção que parecia levar para ainda mais fundo na floresta. Marina hesitou por um momento. Afastar-se ainda mais da civilização parecia contraproducente, mas o animal havia demonstrado uma sabedoria inexplicável até agora. Enquanto seguiam a nova rota, Marina lembrou-se da última tentativa de buscar ajuda. Havia sido com Padre Miguel, da igreja que frequentava esporadicamente antes de se mudar para a mansão. Ela esperava encontrar no homem de Deus a compaixão e a proteção que não havia encontrado em outros lugares. "Filha", o padre havia dito, com um sorriso paternal, "o casamento é uma instituição sagrada que requer paciência e compreensão de ambas as partes. Ricardo é um homem de fé, um dos pilares da nossa comunidade. Talvez você precise refletir sobre suas próprias atitudes e encontrar formas de ser uma companheira melhor." A resposta havia sido como um soco no estômago. Mesmo ali, no local que deveria representar refúgio e proteção, a influência de Ricardo se fazia sentir. Ou talvez fosse simplesmente o reflexo de uma sociedade que ainda enxergava mulheres como propriedade de seus maridos, onde a palavra de um homem rico valia mais que o sofrimento silencioso de uma mulher. As vozes estavam mais próximas agora, e Marina pôde distinguir as palavras. "Procurem perto da água. Mulheres com crianças sempre procuram água." A frieza com que falavam sobre ela, como se fosse um animal ferido sendo caçado, fez sua determinação se intensificar. O cavalo branco os conduziu através de uma passagem estreita entre duas rochas enormes, um caminho que parecia conhecido apenas por ele. Marina teve que se curvar para passar, protegendo Sofia dos galhos que se estendiam como dedos nodosos, tentando agarrá-las. Do outro lado, encontraram-se em uma pequena clareira circular, cercada por árvores tão altas que suas copas pareciam tocar o céu. O silêncio aqui era diferente, não opressivo como na mansão.
mas reconfortante, como um abraço invisível da natureza. Sofia levantou a cabeça e murmurou: "É bonito aqui, mamãe." Eram as primeiras palavras espontâneas que Marina ouvia da filha em dias, e ela teve que piscar para conter as lágrimas. O cavalo se dirigiu para o centro da clareira e parou, como se soubesse que este era um lugar seguro para descansar. Marina se sentou em um tronco caído, ainda segurando Sofia, e finalmente permitiu que sua mente processasse a magnitude de sua situação. Elas estavam sozinhas, feridas, perdidas em uma floresta, sendo perseguidas por homens determinados a levá-las de volta para um pesadelo. A decisão de fugir havia sido tomada na noite anterior, quando Marina finalmente compreendeu que não havia mais tempo para planos elaborados. Ricardo havia retornado de uma viagem de negócios mais cedo que o esperado e a encontrou tentando fazer uma ligação telefônica escondida no porão da mansão. "Com quem está falando?" Sua voz havia cortado o ar como uma lâmina. Marina desligou rapidamente, mas era tarde demais. Ele havia visto o número na tela. Era o da delegacia de uma cidade vizinha, para onde ela havia ligado, esperando encontrar alguém que não estivesse sob a influência de Ricardo. O que se seguiu foi uma explosão de violência que Marina jamais esqueceria. Ricardo não era apenas controlador. Ele era perigoso de uma forma que ela não havia compreendido completamente até aquele momento. Seus punhos encontraram seu corpo com precisão calculada, evitando áreas visíveis, mas causando dor suficiente para enviar uma mensagem clara. "Você é minha." Ele havia sibilado entre os dentes. "Se tentar me deixar novamente, será a última. E coisa que fará." E a menina... Ele não terminou a frase, mas a ameaça implícita foi suficiente para fazer o sangue de Marina gelar. Sofia havia acordado com os sons da discussão e apareceu no topo da escada, seus pequenos pés descalços sobre o mármore frio. Quando viu Marina no chão, com Ricardo em pé sobre ela, a criança começou a chorar silenciosamente. Não o choro alto e desesperado que era natural em crianças, mas lágrimas silenciosas que demonstravam que ela já havia aprendido que fazer barulho poderia piorar as coisas. Foi naquele momento que Marina tomou sua decisão final. Não importava o que acontecesse com ela, mas Sofia não cresceria naquele ambiente. Sua filha não aprenderia que amor significava medo, que proteção vinha acompanhada de controle, que ser mulher significava ser propriedade de alguém. Durante as primeiras horas da madrugada, enquanto Ricardo dormia, profundamente após o que ele havia chamado de conversa necessária, Marina reuniu coragem para executar seu plano desesperado. Ela conhecia a rotina dos seguranças, sabia onde as câmeras estavam posicionadas, havia memorizado os pontos cegos da propriedade durante suas longas caminhadas solitárias pelos jardins. O cavalo branco baixou a cabeça e fungou suavemente perto de Sofia, que estendeu sua pequena mão para tocar o focinho do animal. "Ele é nosso amigo, não é, mamãe?" E perguntou com uma inocência que contrastava brutalmente com tudo que haviam passado. "Sim, meu amor," Marina respondeu, acariciando os cabelos da filha. "Ele veio nos ajudar quando mais precisávamos." As vozes dos perseguidores pareciam ter se afastado, pelo menos temporariamente, mas Marina sabia que era apenas uma questão de tempo, até que expandissem sua busca para aquela área. Ricardo não desistiria facilmente. Ele havia investido muito tempo e energia em moldá-la conforme sua vontade, e homens como ele não aceitavam perder o que consideravam suas posses. Ela pensou em sua irmã Clara, que vivia a 2 cidades de distância. Se conseguissem chegar até ela, talvez houvesse uma chance. Clara sempre foi a mais forte das duas, a que questionava a autoridade e não se deixava intimidar. Mas como chegar até lá sem dinheiro, sem transporte, com uma criança pequena e homens procurando por elas?
O cavalo levantou a cabeça subitamente, olhando na direção por onde haviam vindo. Suas orelhas estavam em alerta máximo e Marina sentiu seu estômago se contrair. Eles estavam chegando. O som de passos aproximando-se da clareira fez Marina se preparar para correr novamente, mas o cavalo branco fez algo inesperado. Em vez de indicar uma rota de fuga, ele se moveu deliberadamente em direção ao ruído, posicionando-se como um escudo protetor entre elas e os intrusos. Marina segurou Sofia mais apertado, preparando-se para o pior. Mas a figura que emergiu das árvores não era um dos seguranças de Ricardo. Era uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo e roupas práticas de caminhada. Ela parou abruptamente ao ver Marina e Sofia, seus olhos imediatamente registrando os hematomas visíveis no rosto da jovem mãe. "Meu Deus", murmurou a mulher, aproximando-se lentamente com as mãos visíveis, como se entendesse que qualquer movimento brusco poderia assustar ainda mais as duas. "Você está ferida, precisa de ajuda." Marina hesitou, anos de condicionamento a fazendo questionar se esta era outra armadilha de Ricardo. Mas havia algo na voz da mulher, uma genuína preocupação que ela não ouvia há muito tempo. Além disso, o cavalo branco não demonstrava sinais de alarme. Pelo contrário, ele parecia reconhecer a recém-chegada. "Sou a doutora Helena Vasquez." A mulher se apresentou gentilmente. "Sou veterinária e estava procurando este cavalo. Ele pertence à propriedade onde trabalho, mas fugiu há algumas semanas." Ela olhou para o animal com carinho. "Nunca imaginei encontrá-lo protegendo duas pessoas em necessidade." As palavras da veterinária atingiram Marina como um raio. "Algumas semanas?" repetiu com voz rouca. "Ele fugiu há algumas semanas?" Helena assentiu, aproximando-se mais. "Sim, logo depois que começaram os rumores na cidade sobre..." Ela hesitou, claramente desconfortável. "Sobre o Sr. Mendoza e sua nova companheira. As pessoas diziam que algo não estava certo, mas ninguém ousava falar abertamente." Marina sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "As pessoas sabiam. Alguns de nós suspeitávamos", Helena admitiu, sua voz carregada de culpa. "Especialmente depois do que aconteceu com Isabela e antes dela, com Carmen. Mas Ricardo Mendoza é muito poderoso e as evidências sempre desapareciam. As mulheres simplesmente sumiam e a versão oficial era sempre a mesma. Elas haviam decidido começar uma nova vida em outro lugar." Sofia se mexeu nos braços de Marina, olhando para Helena com curiosidade cautelosa. A veterinária sorriu gentilmente para a criança. "Olá, pequena. Qual é seu nome?" "Sofia", a menina sussurrou, escondendo o rosto no pescoço da mãe. "Helena", assentiu compreensivamente. "Sofia é um nome lindo, significa sabedoria." Ela olhou novamente para Marina. "Vocês estão sendo procuradas, não estão? Ouvi vozes na floresta, homens gritando ordens." Marina assentiu, sentindo lágrimas queimarem. "Seus olhos!" Finalmente, depois de tanto tempo, alguém que compreendia, alguém que não a julgava ou a mandava de volta para o inferno do qual havia fugido. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" Helena perguntou suavemente. "Meses", Marina conseguiu dizer, "mas piorou muito nas últimas semanas. Ontem à noite ele..." Sua voz falhou ao lembrar da violência. Helena se aproximou mais e Marina pôde ver a determinação em seus olhos. "Escute, há algo que você precisa saber. Não sou apenas uma veterinária. Sou também conselheira voluntária em um abrigo para mulheres em situação de violência doméstica, numa cidade a 50 quilômetros daqui. Tenho contatos, recursos, maneiras de ajudá-la a desaparecer de verdade, legalmente." As palavras pareciam boas demais para serem verdade,
Marina havia desistido de esperar por ajuda genuína. Por que me ajudaria? Nem me conhece. Porque já vi esse padrão antes. Helena respondeu firmemente. E por que este cavalo? Ela acariciou o pescoço do animal. Tem um instinto extraordinário para encontrar pessoas que precisam de proteção. 3 vezes nos últimos 5 anos ele desapareceu da fazenda onde trabalho. E 3 vezes foi encontrado protegendo alguém em perigo. O cavalo branco balançou a cabeça como se concordasse, e Sofia riu suavemente. O primeiro som genuíno de alegria que Marina ouvia da filha em semanas. Mas os homens que nos procuram... De Marina começou. Conheço esta floresta melhor que qualquer um deles. Helena a interrompeu. E tenho algo que eles não têm, um plano real para tirá-las daqui com segurança. Pela primeira vez em meses, Marina sentiu algo que havia quase esquecido: esperança. Helena se ajoelhou ao lado de Marina, examinando os ferimentos com olhar profissional. Estas contusões precisam de cuidados médicos, disse com voz preocupada. Mas primeiro precisamos tirá-las de perigo imediato. Ela abriu uma mochila que carregava e retirou um pequeno kit de primeiros socorros. Sempre carrego isso comigo, quando venho à floresta. Enquanto Helena limpava delicadamente um corte no braço de Marina, ela explicou seu plano. Minha caminhonete está estacionada na trilha principal, a cerca de 2 quilômetros daqui. O problema é que os homens de Ricardo provavelmente estão vigiando todas as saídas óbvias da floresta. Ela fez uma pausa pensativa. Mas conheço uma rota alternativa através da parte mais densa da mata. É mais difícil, mas nos levará diretamente à estrada secundária, onde tenho um amigo esperando. Sofia observava Helena trabalhar, fascinada pela gentileza nos movimentos da mulher. Você machuca os bichinhos? Perguntou com a curiosidade típica das crianças. Não, querida, Helena sorriu calorosamente. Eu ajudo os bichinhos quando eles estão doentes ou feridos, assim como estou ajudando sua mamãe agora. Ela olhou para Marina. Ela é muito esperta. Vocês duas são mais fortes do que imaginam. As palavras tocaram algo profundo em Marina. Havia tanto tempo que ninguém a chamava de forte. Ricardo passava os dias lembrando-a de quão fraca e dependente ela era, como não conseguiria sobreviver sem ele. Ouvir o contrário de alguém que nem a conhecia direito foi como um bálsamo para sua alma ferida. O cavalo branco, que havia permanecido vigilante durante toda a conversa, subitamente levantou a cabeça e caminhou até a borda da clareira. Suas orelhas estavam alertas e ele emitiu um som baixo que claramente significava perigo. Eles estão se aproximando novamente, Helena murmurou, guardando rapidamente seus suprimentos médicos. Precisamos nos mover agora. Ela olhou para o cavalo com reverência. Zeus sempre nos avisa quando o perigo está próximo. Zeus? Marina perguntou enquanto se levantava com dificuldade. É como o chamamos na fazenda onde trabalho. Helena explicou, já se movendo em direção à vegetação mais densa. O proprietário da fazenda, Sr. Augusto, o encontrou há anos, ferido e abandonado. Desde então, Zeus parece ter desenvolvido um instinto especial para proteger os mais vulneráveis. Eles começaram a se mover através da floresta, seguindo Helena por um caminho que parecia existir apenas em sua memória. Marina carregava Sofia, que havia voltado a ficar silenciosa, mas agora seu silêncio parecia mais alerta do que resignado. A presença de Helena havia mudado algo fundamental na dinâmica. Pela primeira vez, não estavam apenas fugindo, estavam seguindo um plano. Como você soube sobre mim? Marina perguntou em voz baixa enquanto caminhavam. Sobre Ricardo e o que ele faz? Helena suspirou profundamente antes de responder. Trabalho na fazenda do Sr. Augusto há 15 anos. Ele é um homem bom, que sempre suspeitou das atividades de Ricardo, mas nunca conseguiu provas concretas.
Quando Zeus começou a fugir sistematicamente, sempre na direção da propriedade de Ricardo, começamos a conectar os pontos. Ela parou, por um momento, verificando se não estavam sendo seguidos. A primeira vez foi com Carmen, há 3 anos. Zeus desapareceu por uma semana e foi encontrado numa área próxima à mansão de Ricardo. Quando voltou, trouxe consigo uma pulseira feminina ensanguentada que nunca conseguimos identificar. Marina estremeceu. A história ecoava de forma perturbadora com sua própria experiência. A segunda vez foi com Isabela. Helena continuou. Zeus trouxe um pedaço de tecido que parecia ser de um vestido. Quando tentamos investigar discretamente, descobrimos que Isabela havia viajado para o exterior repentinamente, segundo Ricardo. Mas vocês nunca fizeram nada? Marina perguntou, tentando não soar acusatória. Tentamos, Helena respondeu com pesar na voz. Mas Ricardo é muito esperto. Ele sempre tem álibi perfeitos, documentos que comprovam suas versões, testemunhas que confirmam suas histórias, e sua influência na região é imensa. Zeus parou novamente, desta vez indicando uma mudança de direção. Helena seguiu suas indicações sem questionar, demonstrando uma confiança total no instinto do animal. A trilha que Helena os conduzia parecia impossível de perceber para olhos não treinados, serpenteando entre rochas cobertas de musgo e árvores caídas que formavam obstáculos naturais. Marina começou a compreender por que os perseguidores ainda não os haviam encontrado. Esta parte da floresta era um labirinto que apenas alguém com anos de experiência poderia navegar. Sofia havia adormecido novamente nos braços da mãe, exausta pela tensão constante dos últimos dias. Marina agradecia pelo descanso da filha, mas preocupava-se com o silêncio crescente da criança. Antes de se mudarem para a mansão, Sofia era uma tagarela incansável, sempre fazendo perguntas e contando histórias imaginárias. Agora, ela falava apenas quando necessário, como se houvesse aprendido que sua voz poderia trazer problemas. Ela vai se recuperar, Helena disse suavemente, percebendo a preocupação de Marina. Crianças são mais resilientes do que imaginamos, mas também precisam de tempo para processar traumas. No abrigo onde trabalho, vejo isso constantemente. Você realmente trabalha em um abrigo? Marina perguntou, ainda hesitante em acreditar completamente na ajuda que estava recebendo. Casa Esperança, Helena respondeu com orgulho na voz. Começou como um projeto pequeno há 10 anos, mas agora atendemos mulheres de toda a região. Temos psicólogos, advogados voluntários, programas de reintegração profissional. Ela olhou para Marina com gentileza. E temos experiência em casos como o seu. Zeus parou subitamente, suas orelhas se movendo nervosamente. Ele olhou para trás, na direção de onde haviam vindo, e emitiu um sopro baixo. Helena imediatamente gesticulou para que parassem, e todos ficaram imóveis por vários minutos tensos. No silêncio, Marina pôde ouvir vozes distantes, mas não conseguiu distinguir palavras. Eram pelo menos 3 homens, talvez mais, e pareciam estar discutindo sobre direções. O som gradualmente se afastou e Helena sinalizou que era seguro continuar. Eles estão procurando de forma sistemática, Helena murmurou, mas estão seguindo as trilhas óbvias. Nosso caminho vai nos levar para fora da área de busca deles. Enquanto continuavam caminhando, Helena começou a contar mais sobre o trabalho que fazia. Sabe, quando comecei no abrigo, pensava que seria apenas trabalho voluntário de fim de semana. Mas rapidamente percebi que estava lidando com algo muito maior. Uma rede de silêncio e cumplicidade que permite que homens como Ricardo operem livremente. Marina ouvia cada palavra,
sentindo-se menos sozinha a cada revelação. Como vocês conseguem ajudar as mulheres a escapar dessa rede? Paciência, planejamento e muita discrição, Helena explicou. Temos parcerias com abrigos em outras cidades, advogadas especializadas em violência doméstica e uma rede de famílias que oferecem lares temporários. O mais importante é quebrar o isolamento que homens como Ricardo impõem às suas vítimas. A menção ao isolamento tocou um ponto sensível em Marina. Ele fez com que eu acreditasse que ninguém se importava comigo, que minha família havia me esquecido. Isso é parte da estratégia, Helena disse com tristeza. Eles cortam sistematicamente todas as conexões externas da vítima, fazendo-a acreditar que só tem a eles no mundo. É uma forma cruel de controle psicológico. Zeus os levou através de uma passagem ainda mais estreita, entre duas pedras, enormes que pareciam ter sido colocadas ali por gigantes antigos. Do outro lado, a paisagem mudou ligeiramente. As árvores eram menores, mais espaçadas, e Marina pôde ver raios de sol filtrando através das folhas. Estamos quase chegando. A estrada, Helena anunciou com alívio. Meu amigo Carlos deve estar esperando na caminhonete dele. É um homem de confiança. Trabalha conosco há anos. E se for uma armadilha? Marina perguntou, sua paranoia falando mais alto. E se Ricardo descobriu sobre vocês? Helena parou e olhou diretamente nos olhos de Marina. Entendo sua desconfiança. Depois de tudo o que passou, é natural questionar tudo e todos. Mas precisa começar a confiar novamente em algum momento. E Zeus nunca nos levaria para o perigo. Ele tem um instinto infalível para essas coisas. Como se entendesse que estava sendo mencionado, Zeus se aproximou de Marina e Sofia, roçando gentilmente o focinho no braço da mulher. O gesto simples transmitiu mais conforto do que 1000 palavras poderiam expressar. O som de um motor ronronando suavemente chegou aos seus ouvidos antes que pudessem ver a estrada. Zeus acelera o passo, demonstrando reconhecimento, e Helena sorriu com alívio. É Carlos, ela sussurrou. Podemos ouvir a caminhonete dele. Quando finalmente emergiram da floresta, Marina viu uma estrada de terra estreita onde uma caminhonete azul desbotada estava estacionada. Um homem de cabelos grisalhos e rosto bondoso saiu do veículo assim que os viu, correndo em direção a eles com expressão preocupada. Helena, graças a Deus, ele disse, abraçando brevemente a veterinária. Quando você não voltou no horário combinado, comecei a me preocupar. Seus olhos se voltaram para Marina e Sofia com compaixão imediata. Estas são as duas que precisam de nossa ajuda? Carlos, esta é Marina e sua filha Sofia. Helena fez as apresentações rapidamente. Marina, Carlos dirige o programa de transporte seguro da Casa Esperança. Ele já ajudou dezenas de mulheres a chegarem ao abrigo em segurança. Carlos se ajoelhou na altura de Sofia, que estava acordada, mas permanecia silenciosa nos braços da mãe. Olá, pequena princesa, disse com voz gentil. Vamos fazer uma viagem juntos, está bem? Tenho alguns livros de histórias na caminhonete, se você quiser ver. Sofia olhou para a mãe em busca de aprovação antes de acenar timidamente. Era um progresso pequeno, mas significativo. Ela estava começando a reagir positivamente à presença de pessoas que demonstravam genuína bondade. Precisamos sair daqui rapidamente, Helena disse, ajudando Marina a entrar na caminhonete. Os homens de Ricardo estão vasculhando toda a área e é questão de tempo até expandirem a busca para as estradas secundárias. Carlos assentiu, já ligando o motor. O caminho para a Casa Esperança está livre. Verifiquei todas as rotas possíveis durante a manhã. Ele olhou pelo retrovisor para Marina. Não se preocupe. A partir de agora,
Você e Sofia estão sob nossa proteção. Zeus se aproximou da janela da caminhonete e Sofia estendeu a mão para tocar uma última vez o focinho do cavalo. Obrigada, Zeus, ela sussurrou, e Marina sentiu seu coração se apertar ao ver a conexão especial que havia se formado entre sua filha e o animal que as havia salvado. Zeus vai ficar bem, Helena assegurou, acariciando o pescoço do cavalo. Ele sabe o caminho de volta para a fazenda e o Sr. Augusto deve estar preocupado com seu desaparecimento. Enquanto a caminhonete começou a se mover, Marina olhou pela janela traseira e viu Zeus parado na estrada, observando-os partir. Havia algo quase humano em seus olhos, como se ele compreendesse que sua missão estava cumprida, pelo menos por enquanto. A estrada serpenteava através de campos abertos e pequenas propriedades rurais. Marina não havia visto paisagens tão abertas há meses, e a sensação de liberdade era quase inebriante. Sofia também parecia fascinada pela vista, pressionando o rostinho contra a janela para observar vacas pastando e pássaros voando livremente. Casa Esperança fica numa cidade pequena chamada Vila da Paz. Carlos explicou enquanto dirigia. É um local discreto, mas com todos os recursos necessários. Temos parceria com a delegacia local, que tem policiais treinados especificamente para casos de violência doméstica. E se Ricardo nos encontrar lá? Marina perguntou, sua voz ainda carregada de medo. Ele não tem influência em Vila da Paz, Helena respondeu com confiança. É uma cidade pequena, mas com administração própria e independente. Além disso, temos protocolo de segurança. Muito rigoroso na Casa Esperança. Carlos olhou pelo retrovisor novamente. Marina, sei que é difícil acreditar depois de tudo que passou, mas a partir de agora você não está mais sozinha. Temos uma equipe inteira dedicada a ajudar mulheres como você a reconstruírem suas vidas. O que acontece agora? Marina perguntou, tentando processar a rapidez com que sua situação estava mudando. Primeiro, cuidados médicos adequados para você e Sofia, Helena explicou. Temos uma psicóloga infantil excelente que trabalha conosco, especializada em traumas. Depois, começamos o processo legal para garantir sua segurança permanente. Sofia se aconchegou mais nos braços da mãe e murmurou, Mamãe, não vamos mais ter medo? A pergunta simples da criança tocou todos os adultos na caminhonete. Marina beijou a testa da filha. Não, meu amor, nunca mais vamos ter medo. Era uma promessa ousada, mas pela primeira vez em meses, Marina sentia que talvez conseguisse mantê-la. Casa Esperança não era o que Marina havia imaginado. Em vez de um prédio institucional frio, ela viu uma casa grande e acolhedora, pintada em tons pastéis, com jardins floridos e uma varanda ampla, onde algumas mulheres conversavam tranquilamente. Crianças brincavam no quintal, supervisionadas por adultos atentos, e o ambiente transmitia paz genuína. Bem-vindas ao seu novo lar. Temporário, disse Helena, ajudando Marina e Sofia a descer da caminhonete. Aqui vocês terão todo o tempo necessário para se recuperar e planejar o próximo passo. Uma mulher de aproximadamente 60 anos se aproximou delas, seu sorriso caloroso imediatamente colocando Marina à vontade. Sou Dona Mercedes, coordenadora da Casa Esperança, ela se apresentou. Helena me contou sobre vocês duas, que bom que chegaram em segurança. Sofia se escondeu atrás da mãe, mas Marina notou que ela estava observando as outras crianças brincando, com curiosidade visível. Era o primeiro sinal real de interesse que sua filha demonstrava em interação social há semanas. Vamos mostrar seus quartos primeiro, Dona Mercedes disse gentilmente. Depois, quando estiverem prontas, apresentaremos vocês às outras residentes e à nossa equipe. O quarto que lhes foi designado era simples, mas aconchegante, com 2 camas individuais, uma pequena área de estar com livros infantis
e janelas que davam para o jardim. Sofia correu imediatamente para a janela e ficou observando uma menina de idade similar, brincando com bonecas embaixo de uma árvore. Ela se chama Camila, Dona Mercedes explicou, notando o interesse de Sofia. Chegou aqui há 2 semanas com sua mãe. Talvez vocês se tornem amigas. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sorriu genuinamente. Posso brincar com ela, mamãe? Claro, meu amor, Marina respondeu, sentindo lágrimas de gratidão queimarem seus olhos. Depois do almoço, se você quiser. Dona Mercedes conduziu Marina até uma sala confortável, onde uma mulher jovem com cabelos cacheados e olhos bondosos as esperava. Esta é doutora Patrícia, nossa psicóloga. Ela fez a apresentação. Ela trabalhará com vocês 2 no processo de recuperação. Não se preocupe, doutora Patrícia disse, notando a hesitação de Marina. Não vamos apressar nada. A terapia aqui acontece no ritmo de cada pessoa. O importante é que vocês se sintam seguras. Durante a conversa inicial, Marina gradualmente se abriu sobre sua experiência. Pela primeira vez, pôde contar sua história sem julgamentos, sem alguém questionando suas decisões ou minimizando seu sofrimento. Doutora Patrícia ouvia com atenção, profissional, fazendo perguntas gentis que ajudavam Marina a processar eventos que havia tentado reprimir. O que você descreveu sobre Ricardo é um padrão clássico de abuso psicológico seguido de escalada para violência física, doutora Patrícia explicou. O isolamento, o controle financeiro, a manipulação das percepções, tudo isso são táticas deliberadas para quebrar a autoestima e a independência da vítima. Ouvir sua experiência validada por uma profissional foi libertador para Marina. Por meses, Ricardo havia a convencido de que ela era paranoica, ingrata, incapaz de compreender suas boas intenções. Agora, finalmente, alguém confirmava que sua percepção da realidade estava correta. Enquanto isso, Sofia havia se juntado cautelosamente às outras crianças no jardim. Marina a observava pela janela, vendo sua filha interagir timidamente com Camila. Era um processo lento, mas ela podia ver Sofia começando a relaxar, permitindo-se ser criança novamente. Helena se aproximou da janela. Ela vai se recuperar completamente, disse com confiança. Crianças têm uma capacidade incrível de cura quando colocadas em ambiente seguro e amoroso. E quanto a Ricardo? Marina perguntou, a preocupação ainda evidente em sua voz. Ele não vai simplesmente desistir. Temos advogadas especializadas que já começaram a trabalhar no seu caso, Helena explicou. Além disso, sua fuga e as evidências de violência abriram uma investigação oficial. Desta vez, ele não conseguirá simplesmente fazer tudo desaparecer. Dona Mercedes se juntou a elas. Marina, quero que saiba que você tomou a decisão mais corajosa possível. Muitas mulheres nunca conseguem dar este primeiro passo. Você salvou não apenas sua própria vida, mas também o futuro de Sofia. Pela primeira vez em meses, Marina permitiu-se acreditar que talvez houvesse realmente um futuro melhor esperando por elas. Olhando Sofia brincar livremente no jardim, ela sentiu algo que havia quase esquecido: esperança genuína. 2 semanas haviam se passado em Casa Esperança quando Marina recebeu a notícia que temia e esperava ao mesmo tempo. Tora. Patrícia entrou em seu quarto com uma expressão séria, seguida por Helena e uma mulher que Marina não reconheceu. Uma advogada elegante de terno escuro e expressão determinada. Marina, esta é doutora Fernanda Oliveira, nossa advogada principal. Doutora Patrícia fez a apresentação. Ela tem novidades importantes sobre seu caso. Sofia estava no jardim brincando com Camila, suas risadas chegando pela janela aberta. Um som que havia se tornado música para os ouvidos de Marina nos últimos dias. Sua filha estava florescendo em Casa Esperança, falando mais, sorrindo. Genuinamente,
e até mesmo fazendo perguntas sobre quando poderiam ter uma casa própria novamente. Ricardo descobriu onde vocês estão, doutora Fernanda disse sem rodeios. Ele está vindo para cá com uma equipe de advogados e uma ordem judicial temporária, alegando que você sequestrou Sofia e precisa de tratamento psiquiátrico. O sangue de Marina gelou. Mesmo sabendo que este momento poderia chegar, ouvir as palavras em voz alta trouxe de volta todo o terror que havia sentido durante a fuga pela floresta. Ele pode nos levar de volta, não se fizermos nosso trabalho direito, doutora Fernanda respondeu com determinação. Temos evidências fotográficas de seus ferimentos, depoimentos de outras mulheres que finalmente concordaram em falar e, mais importante, temos Sofia. Marina não compreendeu imediatamente. Como assim? Temos Sofia? Uma criança de 5 anos pode testemunhar de forma limitada em casos como este, a advogada explicou gentilmente. Claro que não a colocaremos em uma situação traumática, mas doutora Patrícia pode conduzir uma entrevista especializada que será admissível em tribunal. A ideia de Sofia tendo que relembrar os momentos de terror na mansão fez Marina estremecer. Ela mal começou a se recuperar. Não posso colocá-la novamente através dessa experiência. Marina, Helena disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Entendo sua preocupação, mas esta pode ser a única forma de proteger Sofia permanentemente. Se não fizermos isso agora, Ricardo pode conseguir a custódia dela e você pode nunca mais vê-la. As palavras atingiram Marina como um soco. A possibilidade de perder Sofia era pior que qualquer violência física que havia sofrido. Ela olhou pela janela, vendo sua filha brincar despreocupadamente e tomou a decisão mais difícil de sua vida. O que precisamos fazer? O da Patrícia se aproximou. Vou conversar com Sofia de forma muito cuidadosa, usando técnicas lúdicas e não traumáticas. Ela não precisa saber que está testemunhando. Para ela será apenas uma conversa com brinquedos e desenhos. Naquele momento, o som de carros se aproximando chegou até eles. Marina correu para a janela e viu 3 veículos negros parando em frente à Casa Esperança. Ricardo saiu do primeiro carro, vestindo um terno impecável, acompanhado por 2 advogados e um oficial de justiça. Ele chegou, Marina sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Está tudo bem, doutora Fernanda disse firmemente. Temos nossos próprios recursos legais e ele não pode simplesmente entrar aqui e levar vocês. Casa Esperança tem status legal de abrigo protegido. Marina observou Ricardo se aproximar da entrada principal. Mesmo à distância, ela podia ver a determinação fria em seus movimentos, a mesma presença intimidadora que havia controlado sua vida por meses. Mas algo havia mudado. Ela não estava mais sozinha, não estava mais isolada e desamparada. Sofia correu para dentro, tendo percebido a agitação. Mamãe, o que está acontecendo? Seus olhos grandes encontraram os de Marina e imediatamente ela percebeu que algo estava errado. Marina se ajoelhou e abraçou a filha. Lembra-se do homem mau de onde fugimos? Ele veio tentar nos levar de volta, mas não vamos deixar isso acontecer. Ele não pode nos machucar aqui, pode? Sofia perguntou, sua voz pequena, mas mais forte do que Marina esperava. Não, meu amor. Agora temos pessoas que nos protegem. A campainha tocou e Dona Mercedes foi atender. Através da janela, Marina pôde ver Ricardo falando animadamente, gesticulando com autoridade, claramente esperando que sua presença e status fossem suficientes para conseguir o que queria. Mas desta vez seria diferente. Esta vez, Marina tinha aliados, evidências e, mais importante, havia encontrado sua própria força novamente. A sala principal de Casa Esperança se transformou em um campo de batalha legal improvised. Ricardo entrou com a arrogância que Marina conhecia bem,
seus olhos varrendo o ambiente com desdém antes de encontrarem os dela. Por um momento, ela sentiu o medo familiar subir pela garganta, mas então Sofia segurou sua mão e Marina encontrou força na necessidade de proteger sua filha, Marina. Ricardo disse com voz controlada, mas ela pôde perceber a fúria mal disfarçada em seus olhos. Você causou muita preocupação. Vim para levá-la para casa, onde pode receber o tratamento adequado. Esta é minha casa agora, Marina respondeu, sua voz mais firme do que ela mesma esperava. E Sofia está exatamente onde precisa estar. O advogado de Ricardo se adiantou, mostrando documentos. Temos uma ordem judicial temporária baseada em evidências de instabilidade mental e sequestro de menor. A senhora Mendoza precisa vir conosco imediatamente. Doutora Fernanda se posicionou ao lado de Marina. E nós temos evidências de violência doméstica sistemática, coerção psicológica e abuso de poder. Além disso, Marina não é senhora Mendoza. Eles nunca se casaram legalmente. A afirmação atingiu Ricardo visivelmente. Ele sempre se referira a Marina como sua esposa, mas havia deliberadamente evitado qualquer formalização legal que pudesse dar direitos a ela. Sofia. Doutora Patrícia disse gentilmente, você se lembra da nossa conversa especial com os brinquedos? A menina assentiu, apertando mais forte a mão da mãe. Você pode contar para estas pessoas como se sentia na casa grande. Sofia olhou para Ricardo e Marina viu algo que jamais esperava. Não medo, mas uma determinação infantil impressionante. Eu tinha medo, Sofia disse com voz clara. O homem gritava com minha mãe e a machucava. Eu chorava no meu quarto, mas não podia ajudar. Duze, a criança foi doutrinada. O advogado de Ricardo interrompeu rapidamente. Ela está repetindo o que foi ensinada a dizer. Mas Sofia continuou, como se as palavras tivessem sido represadas por muito tempo. Ele disse que se eu contasse para alguém, coisas ruins iam acontecer. E um dia eu vi ele empurrando mamãe e ela caiu no chão e não se levantou por um tempo. O silêncio na sala foi quebrado pela chegada inesperada de mais pessoas. Helena entrou acompanhada por um homem idoso, de barba branca e um jovem em uniforme policial. Senhor Augusto, Helena disse, este é o momento que estávamos esperando. O homem idoso se aproximou de Ricardo com uma expressão séria. Ricardo Mendoza, sou Augusto Silva, proprietário da Fazenda Esperança. Tenho algo que pertence a você. Ele abriu uma pequena caixa e retirou uma corrente dourada. Zeus trouxe isto há 3 semanas. Reconhece? Marina sentiu seu coração acelerar. Era a corrente que Ricardo havia lhe dado no início do relacionamento. A mesma que ele havia arrancado violentamente de seu pescoço na noite da fuga. Como um cavalo poderia... Ricardo começou, mas sua voz falhou quando percebeu as implicações. Zeus tem um instinto especial. Senhor Augusto continuou calmamente. Nas últimas 3 vezes que fugiu de minha propriedade, voltou com evidências de mulheres em perigo. Cada vez, essas mulheres desapareceram misteriosamente de sua propriedade. O policial se adiantou. Senhor Mendoza, com base nos depoimentos coletados e nas evidências físicas, tenho um mandado de prisão preventiva contra o senhor por violência doméstica, cárcere privado e coerção. Ricardo olhou ao redor da sala como um animal encurralado. Sua máscara de respeitabilidade estava finalmente caindo, revelando a verdadeira natureza que havia escondido por tanto tempo. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ele disse, mas sua voz havia perdido toda a autoridade anterior. Sabemos exatamente. Doutora Fernanda respondeu firmemente. E desta vez, suas conexões e influência não serão suficientes. Quando
As algemas foram colocadas em Ricardo. Marina sentiu algo que não experimentava há meses. Liberdade verdadeira. Sofia correu para seus braços e ela abraçou a filha, sabendo que finalmente estavam seguras. Acabou, meu amor. Marina sussurrou no ouvido da filha. Finalmente acabou. Pela primeira vez desde que se conheceram, Ricardo não teve a última palavra. Um ano se passou desde aquele dia decisivo em Casa Esperança. Marina estava em pé na varanda de sua nova casa, uma pequena propriedade rural que havia conseguido adquirir com a ajuda do programa de reintegração social, observando Sofia brincar no quintal com Zeus. O majestoso cavalo branco havia se tornado parte permanente de suas vidas, um presente do Senhor Augusto que insistiu que o animal havia escolhido sua própria família. Zeus nos salvou mesmo, não foi, mamãe? Sofia havia perguntado no dia em que o cavalo chegou à nova propriedade. Agora, com 6 anos, ela falava abertamente sobre sua experiência, processando o trauma através de conversas honestas e terapia continuada com a doutora Patrícia. Marina sorriu ao lembrar das palavras da filha. Sofia havia se transformado em uma criança confiante e expressiva, suas risadas ecoando pelos campos como música celestial. As marcas do passado ainda existiam. Às vezes, ela acordava de pesadelos. Às vezes, fazia perguntas difíceis sobre o homem mau. Mas cada dia trazia mais luz do que sombra. Helena apareceu na estrada, caminhando em direção à casa para sua visita semanal. Ela havia se tornado mais que uma amiga. Era como uma irmã mais velha, sempre presente nos momentos importantes. "Como estão minhas meninas favoritas?" gritou, acenando para Sofia, que correu para abraçá-la. "Tia Helena, Zeus, aprendeu um truque novo." Sofia exclamou, puxando a veterinária para ver o cavalo, que havia aprendido a se curvar quando ela pedia. A interação entre a criança e o animal era mágica de se observar, uma conexão que ia além da compreensão humana. Marina desceu da varanda para se juntar a elas. Sua própria transformação havia sido igualmente marcante. Os hematomas físicos haviam desaparecido há muito tempo, mas as cicatrizes emocionais levaram mais tempo para curar. Meses de terapia, o apoio constante da equipe de Casa Esperança e principalmente a determinação de construir uma vida melhor para Sofia haviam fortalecido sua confiança gradualmente. "Recebi notícias sobre Ricardo", Helena disse quando estavam sozinhas, enquanto Sofia brincava com Zeus a uma distância segura. A sentença foi confirmada: 5 anos de prisão, mais 3 de serviços comunitários supervisionados, e ele terá que pagar reparações financeiras para você e para as outras vítimas que se apresentaram. Marina assentiu, sentindo uma mistura de alívio e uma estranha compaixão. O homem que havia controlado sua vida através do medo estava agora enfrentando as consequências de suas ações. Mais importante, outras mulheres haviam encontrado coragem para denunciar abusos similares após seu caso ganhar notoriedade. "E as outras mulheres?" Marina perguntou. "Carmen foi encontrada", Helena respondeu com um sorriso. "Ela estava vivendo sob identidade falsa em outro estado, com medo demais para voltar. Quando soube que Ricardo estava preso, concordou em testemunhar." "Isabela..." Helena hesitou. "Isabela decidiu começar completamente de novo em outro país. Ela está bem, mas prefere não manter contato com nada relacionado ao passado." Marina compreendia a escolha de Isabela. Cada pessoa processava trauma de forma diferente e não havia uma única maneira correta de se curar. Sofia correu de volta para elas, seus cabelos dançando no vento. "Mamãe, Zeus quer que montemos nele. Podemos?" "Claro, meu amor", Marina respondeu, ajudando a filha a subir no dorso do cavalo antes de montar atrás dela. Era um ritual que haviam desenvolvido.
passeios pelo campo ao entardecer, momento em que ambas se sentiam mais conectadas com a liberdade que haviam conquistado. Enquanto cavalgavam pelos campos abertos, Sofia perguntou: "Mamãe, você acha que somos uma família feliz agora?" Marina abraçou a filha mais apertado. "Sim, meu amor, somos uma família feliz, forte e livre." O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons dourados. E Marina soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não como propriedade de alguém, mas como uma mulher forte que havia superado a escuridão para encontrar a luz.